falar sobre, hoje à noite, a aliança, benefícios e obrigações, ok? Então, nós vamos tentar começar, e eu sei certamente que o pastor Paulo fez isso ontem, dando visão mais geral sobre o pacto e a aliança, essa teologia do pacto e da aliança, para que nós podemos ser relembrados e que nós podemos adentrar nestas maravilhas, essas doutrinas tão abrangentes e tão importantes da palavra de Deus para nossas vidas. Então, mais uma vez vamos orar a Deus para pedir a bênção dele sobre o nosso tempo. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante de Ti mais uma vez nesta noite, Senhor, porque nós reconhecemos que sem a presença do Teu Espírito Santo em nosso meio, nosso tempo vai ser perdido em termos de crescer no conhecimento do Teu Santo Nome e crescer no conhecimento da Tua vontade e crescer em santidade, Senhor. Então, nós dependemos de Ti, apesar dos atrasos, Senhor. Nós pedimos que o Senhor abençoe o nosso tempo, que o Senhor edifique a Tua igreja, usando a Tua palavra, e um instrumento tão frágil como eu, para transmitir as maravilhas da Tua graça que é revelado a nós na Tua palavra. Então, abençoa Teu povo por causa de Cristo, em nome dele que nós oramos. Amém. Ok, aliança, benefícios e responsabilidades ou obrigações. Vamos começar ali no início da história da humanidade. Okay? Ali no Gênesis capítulo 1. Vamos lembrar um pouquinho sobre o que está acontecendo ali. O homem, ele começa ali no início do jardim, ele começa na história da humanidade sendo um ser pactual. Então, todo ser humano, ele é um ser pactual. Você pode ver isso, por exemplo, Gênesis 1:26. Vamos ver já no primeiro capítulo da palavra de Deus estas obrigações e benefícios do pacto de Deus com o homem. Gênesis 1:26 diz assim, que também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Será que isso é um benefício ou uma obrigação? Né? Façamos o homem à nossa semelhança. Quer dizer, você e todos os seres humanos foram criados na imagem e semelhança de Deus. Isto certamente é um grande benefício. Que privilégio de ser criaturas que originalmente resplendia com a glória, com a graça de Deus. Conforme diz versículo 26, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Quer dizer, ele é um homem pactual, criado na imagem e semelhança de Deus, e ele tem obrigações desde o começo. Vocês são minhas criaturas, e eu quero que vocês façam assim. Vocês vão ter domínio sobre tudo que eu criei, e vai usar toda esta criação para a glória do Criador. Estas foram as obrigações originais. Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E lhes disse, mais uma vez, Deus abençoando. Ele é um Deus que abençoa. Ele é um Deus criador, cheio de amor e misericórdia. Desde a origem, este é o anúncio da revelação bíblica. E também tem estas responsabilidades. Deus os abençoou e Ele deu uma palavra para eles. 7 fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que restaja
pela terra. Benefícios com este homem pactual. Humanidade, seres humanos, pessoas do pacto. Benefícios e obrigações. Nós vamos ver isso ao longo da história da edição. Ao longo da história da Bíblia, nós vamos ver estes mesmos conceitos sendo relatados vez após vez. A confissão de fé de Westminster, eu não sei se vocês têm conhecimento tanto desta confissão, mas eu sei que é muito comparável à confissão de vocês. Diz assim sobre este pacto, esta aliança. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador. Então, simplesmente porque nós somos criaturas de Deus, nós devemos a Ele obediência. Porque hoje nós acordamos e nosso coração está palpando. Hoje nós acordamos que o sangue está correndo, né, através do nosso corpo inteiro. Nosso cérebro está funcionando. Todos vocês têm saúde, porque vocês estão aqui. Vocês realmente veio de pé. O corpo funciona. Os céus proclamam a glória de Deus, incluindo o seu corpo. Deus é o Criador dos céus e a terra. E só por esta razão, nós devemos a Ele obediência. Nunca poderia fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi Ele servido significar por meio de um pacto. Quer dizer isso? Deus criou esses seres humanos perfeitos e na imagem e semelhança de Deus, mas esses seres humanos não tinham o poder de atingir a Deus. Eles não tinham o direito de vamos dizer, de declarar a salvação própria. Eles ainda estavam totalmente necessitados deste grande Criador, porque essa distância entre Deus e a criação é tão grande, mas alguma voluntária condescendência da parte de Deus. Graça. Eu vou conceder a estes homens minha presença. Eu vou entrar num relacionamento com eles. Este é o grande benefício do pacto, da aliança. Ele é um Deus que criou a humanidade para ter um relacionamento tão belo, comunicação com o Criador. Então, ali no primeiro capítulo da Bíblia, você pode ver que Adão e Eva, eles andavam com Deus. Eles tinham comunhão plena e perfeita. Imagina Deus falando diretamente com eles. Então, esta é a graça de nosso Deus. Então, a segunda parte da confissão diz assim: o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Vocês podem ver isso em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Logo nós vamos chegar lá. Era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão, e nele a sua posteridade, os filhos de Adão, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Então, Adão, Eva, minhas criaturas, o relacionamento vai ser assim. Esse pacto funciona assim: eu criei vocês, eu estabeleci vocês como meus criaturas e filhos, eu te amo, e isso é tudo graça, né? Isso é tudo benefício. Agora, responsabilidades ou obrigações também sempre fez parte deste relacionamento com Deus. Em Gênesis 2, capítulo 15, nós podemos ver as primeiras palavras de Deus ao Adão. Ele falou assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Homens, se vocês querem saber o que o homem de Deus deve fazer, aí vocês têm o primeiro mandamento para o homem. Isso define, isso é a definição de masculinidade bíblica.
Você pode chamar isso o mandato masculino, Gênesis 2:15. Só tem duas coisas que precisamos fazer neste mundo. Originalmente, este foi o desejo de Deus. Colocou no jardim do Éden para o cultivar relacionamentos com Deus, cultivar tudo, ser um jardineiro espiritual que vai ali no casamento, na família, no jardim, na criação de Deus, e você vai subjugar tudo e você vai produzir frutos para a glória do Senhor, e também você tem que proteger. Entendendo esses dois conceitos, vocês vão poder passar isso para seus filhos. É tão bela e tão boa que a palavra de Deus é tão clara. Nós estamos norteados em como viver para a glória de Deus, claramente na palavra de Deus. Nós não precisamos andar neste mundo perdido, mas Deus fala claramente o que o homem tem que fazer é cultivar e guardar. Versículo 16. O Senhor Deus lhe deu esta ordem. Agora ele está falando com Adão. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Mandamentos, né? Obrigações. Me obedece, Adão. E a confissão vai desenvolvendo isso, que sob a condição de perfeita obediência pessoal. Se Adão conseguir obedecer aquela palavra do Senhor, certamente vida eterna, abundante iria acontecer. E nós sabemos o que aconteceu com Adão, mas nós estamos vendo então um conceito importante já do pacto, ou esta ideia da aliança. Deus revela, Ele fala com seu povo, e seu povo ouve este diálogo de Deus, e eles têm o dever de responder com amor e obediência. Este é um grande aspecto da verdadeira religião. É um diálogo entre Deus e seu povo. E nossos cultos reformados, eles tentam expressar este diálogo, porque nosso culto até é diálogo, é dialogal, né? Deus fala na pregação da palavra de Deus. O povo responde com adoração, com orações, com louvores, e especificamente com uma vida de obediência, como sacrifício vivo, diz Romanos 12, capítulo 1 e 2. Então, estes dois aspectos do pacto, o diálogo de Deus e a resposta do homem à revelação de Deus. Ok? E esta resposta, nossa, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a vontade de Deus revelado, esta resposta que sai do nosso coração, é isso que Deus está buscando, um coração que obedece com alegria, um coração que obedece com zelo, com vigor, com animação. Ele está buscando servos fiéis, parceiros pactuais, que vão responder a Ele e o amor dele, com obediência, com aquele temor filial, igual um filho respeita um pai e que ama este pai. Esta é a ideia de temor do Senhor, né? Amor e reverência para com o Senhor. Este é o coração que Deus está buscando. E esta é a resposta certa. A resposta pactual certa. É um coração que ama este Deus Criador. Esta é a definição de piedade, se você queria saber. Um coração piedoso, que deve ser o objetivo de cada um de nós. Nós devemos querer ser piedosos. Piedade é isso, é o temor do Senhor. É amor e reverência para com Ele. Então, Gênesis 2, 15 a 17, nós estamos vendo aqui o pacto
das obras estando estabelecido. Me obedece, né? Todas essas árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Lei, obrigações. E assim, né? Condenação se o parceiro do pacto, o homem, a humanidade, não responde com obediência e amor, tem consequências. Certamente morrerás. Esta é a consequência de infidelidade. Por isso, casamento, né? Casamento foi feito para representar esta aliança de Deus com a humanidade. Por isso, fidelidade é tão importante para o casamento cristão. Se nós queremos saber, homens especificamente, qual é o nosso objetivo no casamento, é de ser fiel a Deus e a nossa esposa. Fidelidade. E este princípio só iria abençoado. Estava pedindo nessa região 45 minutos. Eu vi as consequências drásticas de infidelidade em toda essa região. E esse princípio só, fidelidade no relacionamento pactual, iria abençoar esta cidade e esta nação de uma maneira tão tremenda que nós nem podíamos imaginar. Que esses conceitos, eles dão vida para o ser humano, porque eles são os conceitos de Deus, a palavra de Deus. Então, esta é a consequência, certamente morrerás, versículo 17. Então, Deus requer de Adão e Eva, de todo ser humano, outro parceiro do pacto, obediência radical, obediência imediata com alegria. Este tipo de obediência que Deus quer, imediato, prontidão, um coração sincero e pronto para obedecer o Senhor. Agora vocês já sabem a história, né? Adão não conseguiu obedecer a Deus em todos os aspectos. Ele desobedeceu esta passagem. Em capítulo 3 vocês podem ver o relato da desobediência de Adão e Eva, porque o serpente chega ali, né? Satanás chega ali no jardim em capítulo 3 e ele começa a falar. Um voz inimigo entra na história da humanidade. A humanidade obedeceu a voz da criatura em vez da voz do Criador. Romanos capítulo 1. E este é o nosso problema. Quando nós negamos a palavra do Senhor, as consequências são trágicas. Exatamente isso que aconteceu. Pulando muito na história, nós podemos ver na história toda só um parceiro fiel deste desejo de Deus de ter um pacto com o ser humano que é obedecido completamente. Sabe quem é esse parceiro fiel? Vocês sabem, né? Eu sei. Em Mateus capítulo 4, parece que a mesma história desta história do jardim, a mesma história está sendo repetida. Você tem, não começa um primeiro Adão, certo? E Satanás chega até ele, bate na porta do jardim e diz: o inimigo, eu quero entrar para derrubar sua esposa. Isso é Gênesis capítulo 3. Claro que isso não é exatamente as palavras, mas ele mente, ele diz que a palavra de Deus não vale a pena obedecer. Ele diz assim: será que Deus diz assim? Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Ele exatamente falou que Deus é mentiroso. Você não vai morrer.
Pode confiar na minha palavra. E aonde estava Adão? Aquele que foi colocado ali para proteger esta aliança com Deus e esta família. Por que ele não pegou a espada e foi à guerra com Satanás? Você sabe por que ele não fez isso? Ele não tinha responsabilidade. Em 2,15, Deus colocou ele no jardim para cultivar e proteger. O inimigo entrou no lar. E o marido fraquejou. Ele não foi fiel. Nem à esposa, nem à criação e nem principalmente ao Deus Criador dele. Ele não tinha coragem. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas simplesmente o coração dele enfraqueceu. Ele desobedeceu a lei do Senhor. Ele, se era um homem de verdade, né? Ele iria à guerra. Talvez vocês vão dizer, mas e a guerra contra Satanás? Você não sabe que ele é o mais poderoso criatura que existe? Como é que Adão, o mero ser humano, vai lutar contra Satanás? Mas lembra, ele é um filho de Deus. Ele tinha a coragem de Davi, que foi a luta contra Golias, o impossível. Como é que ele vai derrotar um menino, vai derrotar um guerreiro tão gigante assim? Com fé, na palavra do Senhor, com grande visão do Criador dos céus e a terra. Quem é este Golias que vai lutar contra o Deus Criador? Este tipo de coragem que homem fiel, pactual tem. Este tipo de fé que brota em obediência, amor, fidelidade, frutos do Espírito, coragem, confiança, justiça, que vai à guerra em prol da família. Mas ele não conseguiu. Seria uma cena interessante, né? Se ele tirava a espada e ele foi à guerra contra Satanás ali no jardim para proteger a esposa. Mas coitado, ele não conseguiu ser obediente. Então, o homem tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por este pacto, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto. Deus de misericórdia, Deus de paz. Adão falhou no primeiro pacto das obras. Me obedece, faz as obras de obediência e amor pactual, e vida eterna é prometido, mas ele desobedeceu. Então, morte era a condenação dele. Só que Deus, ele entra na cena mais uma vez. A criação está arruinada, como é que é? Está quebrado. A imagem de Deus, a semelhança de Deus ali em Adão foi totalmente quebrada. Ele não resplendia mais com a imagem e semelhança de Deus. Ele se tornou um pobre pecador, cheio de temor. Essas são as consequências que você pode ver em capítulo 3, depois da queda. Ele se tornou afeminado, ele tinha medo, ele começou a culpar a esposa. E várias coisas acontecem ali. Os filhos, eles matam uma a outra. Imagine isso. Está vendo como a humanidade foi corrompido tão radicalmente, tão rapidamente depois daquela bela criação. Por quê? Por causa do pecado mais. O homem tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça. Vocês podem ver esse pacto da graça relatado, por exemplo, em Gênesis 3,15. Esta passagem é chamada a primeira menção do Evangelho. Vocês entendem que o Evangelho, né? Significa boa notícia. Esta é a primeira menção do Evangelho na palavra de Deus. Sim, homem, vocês têm destruído o pacto com seu Deus. Mas Deus é um Deus de misericórdia e graça. Então Ele não deixa o homem simplesmente naquele estado da morte.
mas Deus vai à guerra. E assim que ele promete em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, Eva. Entre a tua descendência, Satanás, todos os raças de povos e nações, e o seu descendente, Eva, um descendente. Este descendente de Eva ferirá a cabeça. E tu, Satanás, eu estou colocando essas palavras para ajudar na compreensão. E tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Deus vai à guerra em prol do seu povo. Ele basicamente parece que está dizendo assim: eu não vou deixar meu compromisso falhar. Este compromisso de criação e este compromisso de receber louvor, obediência e honra e glória para toda a eternidade pelas minhas criaturas, isto não vai falhar. Eu vou à guerra em prol deste objetivo. Em prol deste objetivo, aí vem todo o relato da salvação de Deus e esta grande guerra. Como é que este filho pactual obediente vai chegar na cena da história da humanidade? Esta é a revelação bíblica, essa é a história da redenção. Como é que esse servo fiel, este homem que vai conseguir obedecer a Deus em todas as coisas, esta palavra de Deus está revelando essa história para nós. Então a história bíblica é exatamente centrado nessa história pactual. Deus Criador e humanidade que vai ser fiel. Interessante, né? No começo de Gênesis 3,15 nós temos esse relato, né? Esta guerra que Deus vai, né, introduzir, porém, inimizade entre ti e a mulher. No fim da história, Apocalipse 17, versículo 14, nós ouvimos o mesmo relato. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Todos os descendentes de Satanás, do primeiro Adão, eles vão à guerra. E esta guerra pactual contra os filhos de Deus sempre tem sido a guerra primordial na história da humanidade. A guerra contra Cristo e os eleitos de Deus, o povo pactual, o povo de Israel. Vocês são o novo Israel por causa de Cristo, o Filho pactual fiel. Vocês são descendentes deste Filho, novo Adão, o segundo Adão. Mas Apocalipse 17:14 diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Mesma promessa de Gênesis 3:15. O Filho pactual, fiel, ele vai esmagar a cabeça do serpente. Então, amados, eu sei que a glória deste lugar não é tão brilhante, mas sua herança em Cristo é alguma coisa que você não pode nem imaginar. E vale a pena totalmente entregar seu coração, casamento, família e profissão e tudo que você faz aqui nesta terra, criação de filhos, educação cristã, todo aquele sacrifício, você pode ter certeza que vale a pena, porque o Cordeiro, belo, forte, fiel, ele derrotou seus inimigos. E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores
e o Rei dos Reis, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Então, amados, este pacto da graça, essa aliança da graça, é o pano do fundo, né, da história bíblica. Este pacto, essa história que está sendo revelada aqui, isto é nossa história. Não é incrível fazer parte desta trajetória? O centro da história da humanidade é Cristo. E nós somos unidos a Ele. Nós somos casados com Cristo, né? Em Efésios capítulo 5. A igreja é a noiva de Cristo. Vocês são a noiva de Cristo. Se vocês têm colocado sua fé neste marido fiel, que nunca vai falhar. E nunca tem falhado nenhuma vez. E por isso nós podemos ter uma comunhão real. Eu queria trazer à sua memória aquela passagem de Mateus capítulo 4, porque eu estava começando a falar sobre aquilo e aí nós fomos em outros lugares. Mas lembra o que aconteceu em Mateus capítulo 4? Parece que é a mesma história de Gênesis capítulo 2 e 3 sendo relatado, só com um outro Adão. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão é Jesus Cristo. Você pode ver isso em Romanos capítulo 5. Ali, em Mateus capítulo 4, lembra o que estava acontecendo ali? Jesus estava no deserto por quantos dias? 40 dias, sem comida. Ele estava faminto, quase morto de cansado e fraqueza tremenda. E naquela posição de fraqueza total, o grande inimigo, ele entrou mais uma vez na história para tentar derrubar estes representantes pactuais. E ele vai pelejar, ele vai à guerra contra os eleitos de Deus. Então Cristo está lá e Satanás oferece a ele tudo. Você está totalmente nu, fraco, você tem nada, eu vou lhe oferecer glória, poder, riqueza sem fim. Está nas suas mãos, só me serve. Só ouve minha voz. E este segundo Adão, o que ele diz? Eu vivo para a glória do meu Pai. Honra a Deus, obedecer a palavra de Deus em todos os momentos, em todos os cantos da vida. Este é minha alegria. É mais importante para mim do que a própria vida. Se eu preciso morrer para glorificar meu Pai, é isso que eu farei. É assim que Jesus responde. E com esta obediência, Ele é vitorioso. Ele é o parceiro do pacto fiel. Lembra que, né, assim, a história pactual, né, basicamente pode ser resumido neste conceito. Levíticos 26:12. Andarei entre vós, povo de Israel, meu povo pactual. Eu vou estar presente com vocês. Isto que eu requero. E vós sereis o meu povo. Estes são os termos do pacto. Deus falando, comunicando com o povo dele. Andarei entre vós. Eu quero comunicação. Eu quero amor. Eu quero um relacionamento com o meu povo. Eu quero louvor, glória, honra. Eu criei vocês para este fim, para este propósito. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, ao longo da história do Velho Testamento,
Deus está procurando fidelidade do povo pactual. Abraão, ser fiel. Eu vou te proteger. Moisés, ser fiel. Eu vou estar contigo. Eu te livrei do terra de servidão, do caso do Egito. Com mão poderosa, eu te salvei. Graça é merecido. E eu trazia a vocês liberdade. Agora, anda comigo e ouve minha voz. Mais uma vez, mas Israel não conseguiu ser fiel ao pacto. Então parece que a história está sendo derrubada, essa ideia pactual. Ninguém está obedecendo, conseguindo ser fiel à aliança. Mas é interessante como tem pequenos vislumbres, né? Pequenos, como chama, sombras da vitória do Cordeiro ao longo da história bíblica. Lembra aquela passagem em Gênesis 15, 17 e 18? E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis fogareiro fumegante. Lembra que este fogo, né, andava em frente de Israel. Quem era o fogo? Né? Este luz que era Deus, né, guiando o povo dele. Então nós temos aqui este fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. Mais uma vez, fogo representando Deus, que passou entre aqueles pedaços. Lembra aqueles pedaços? O gado, né? Morto e compartilhado no meio. E tinha um cerimônio pactual. Quem anda no meio deste morte, né? Quem não obedece o pacto, quem não é fiel, tem que passar pela morte. Mas quem é que passou pela morte? Eis um fogareiro fumegante. É Abraão e Deus falando aqui, né? Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Eu tenho prometido grandes coisas para meu povo. As nações inteiras e toda a terra vai ser sua. Nova criação, novos céus e a nova terra para o povo pactual de Deus. Este é um sinal da aliança. Deus passou por entre as partes. Amados, eu sei que é muitas palavras, mas vocês estão vendo o amor de Deus por vocês. Os animais estão quebrados. Quem passa no meio, este é o sinal da condenação. Aqueles que não são fiéis neste compromisso bilateral, Deus e humanidade, Deus e meu povo. Quem não é fiel vai ter que morrer. Essas são as consequências. Mas quem é que entrou no meio destes animais quebrados? Foi Deus mesmo. Ele está dizendo: vocês vão falhar, mas eu sou o grande Salvador. Eu vou me sacrificar. Eu mesmo vou fazer o pacto, vou criar o pacto e também eu vou ser responsável e eu vou obedecer o pacto. Eu vou ter que ser fiel a mim mesmo. Então, imagina a Trindade ali: Pai, Filho, Espírito Santo, aquele amor infinito. Imagina aquilo. Eles tinham um compromisso um com o outro tão elevado, uma fidelidade tão assim, perfeita, um amor tão brilhante, uma devoção total um à outra, que nós nem podemos nem sondar.
Parece que em Isaías capítulo 6, quando os anjos estão em frente, né, daquele grande visão de Deus mesmo, né, eles escondem o rosto. Eles não conseguem nem chegar perto aquele amor tão intenso. Parece que essa é uma devoção que pertence a outro tipo de ser que nós não somos. Criaturas não conhecem esse nível de amor. E Jesus, segunda pessoa da Trindade, Ele deixa aquela riqueza. E sabe aonde Ele vai? Ele desce neste mundo todo quebrado, para que Ele podia ser o servo fiel. Ele vai obedecer às obrigações do pacto em seu lugar. E ainda mais, Ele não só vai obedecer perfeitamente, Ele vai derrotar o inimigo de nossa alma, Satanás. Ele vai colocar a glória de Deus em primeiro lugar em todas as decisões, em todos os momentos da vida dele. Mas também alguém tinha que morrer. Então Ele vai ali na cruz do Calvário. E Ele também recebe a condenação que é nossa. E Ele totalmente derrota Satanás e todos os nossos inimigos, a carne, o mundo, o diabo. Tudo é derrotado em Cristo. E amados, com nossa união com Cristo, tudo que Ele ganhou ali no Calvário, tudo que Ele ganhou na vinda dEle, na vida perfeita, na morte, na descida, 3 dias, e na ressurreição, e agora sentado ao lado do Pai, em nossa união com Ele, você morreu. Que benefício grande! Na morte de Cristo, você também foi enterrado. E na ressurreição de Cristo, também você foi ressurreto com Ele. E Ele está reinando em glória. E já em Cristo, por causa de nossa união com Cristo, você está reinando com Ele em glória. E Ele vai voltar um dia em poder. E nós vamos ver pela primeira vez esta glória total. Estes são os benefícios de ser filhos do pacto. É uma história tremenda, né? É um evangelho belo, é um pacto maravilhoso. E esta é a nossa história, amados. Esta é a história do vitória do Cordeiro. E certamente nós temos aqui grandes benefícios. Tão belas, se realmente compreendido. Estes benefícios, eles devem ser tão belos aos nossos olhos, à nossa compreensão, à nossa mente, que nosso coração deve, assim, né? Quais são as palavras? Deve se derreter em amor. E nós devemos entregar nossas vidas, nossos corpos, que quer dizer tudo que nós somos, por sacrifício vivo, em gratidão por tudo que Deus fez. Esta é a nossa única, vamos dizer, obrigação hoje, de viver obediente ao nosso Criador, nosso sumo sacerdote. Vamos viver para a glória dele, porque Ele já fez tudo. Sim, amado marido, que vive num casamento talvez difícil, vale a pena proteger e cultivar todo aquele esforço em obediência ao Criador, em obediência à palavra de nosso Deus Pai, nosso Salvador. Vale a pena lutar aquele luta assim. Esposa, você vive com um marido que não é fiel, mas lembra que você tem um marido fiel, perfeito, e deixa que aquele marido, ele traz paz
alegria, conforto ao seu coração, enquanto você tem que peregrinar por alguns anos neste mundo com um marido que não é tão bom. Um marido humano. Irmãos, essa é a história dos nossos filhos. Eles pertencem a este pacto também. Isso é um benefício do pacto. No Velho Testamento, eles foram circuncidados. Eles tinham as marcas da pureza, da santidade, de separação. Nós somos um povo de Deus pactual, separado de todos os outros povos. Hoje nós fazemos o batismo. E eles estão identificados como povo pactual de Deus. Que privilégio, crianças, vocês que estão aqui. Essa é a sua história. Essa história pertence a você. Este Salvador fez tudo isso também por você. Agora é sua responsabilidade, obrigação de responder com fé. Abraçar Ele como seu Senhor e Salvador. E rapidamente, o mais logo possível, corre ali para o pastor, para o conselho da sua igreja e diz: pastor, eu quero também fazer parte. Eu entendo esta história da redenção. Eu sei que Ele é meu Senhor e eu quero participar plenamente destes rituais pactuais, que hoje em dia são dois, né? Batismo e a Santa Ceia. E esta é a nossa vida, participando, irmãos, comunhão com Deus. Lembra que acontece em Gênesis? Comunhão com Deus. No começo ele andava como seu irmão. Ele falava com ele. Eles tinham relacionamento, eles tinham comunhão. Agora, comunhão quebrada por causa da queda. Mas em Cristo, nós sentamos de volta na mesa do Senhor, amizade com Ele. Vocês só geralmente têm refeições com a família. Você tem refeição com aquele que você ama. Em termos gerais, é assim que funciona. E Deus está sentado na Santa Ceia com o povo pactual. E já o começo do fim já começou. Uma nova criação, um novo ser humano, nova humanidade em Cristo, novo Adão. Tudo isso é nosso. Esses são os benefícios do pacto. Amados, por causa de tempo, eu creio que nós devemos trazer este primeiro momento a uma conclusão, porque na segunda nós podíamos ver um pouquinho mais sobre, então, nossos deveres, especialmente com nossos filhos, e deveres e obrigações de trazer nossos filhos e entender como é que funciona este pacto e nossas responsabilidades como pais, como igreja, de ensinar as obrigações tão belas da lei do Senhor aos nossos filhos, aos nossos corações individuais, aos nossos lares, nossas igrejas e aonde Deus permitir até para a nossa sociedade. Então vamos fazer isso mesmo, irmãos. Vamos fechar esse primeiro momento. Eu estou tentando ver um bom lugar para concluir. Eu acho que vai ser aqui mesmo. Mas lembre-te da primeira palestra. Eu vou repetir. Talvez uma passagem que os reformadores ao longo dos séculos têm enfatizado mais, em termos de uma resposta adequada a este amor tão belo, seria Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, essa história da redenção que o apóstolo Paulo nos primeiros capítulos de Romanos relata, essa história inteira de um ser cheio de graça, as solas da reforma estão ali em Romanos 1 a 11, o tulipe da reforma, depravação total, está tudo ali, graça imerecida, está ali nos primeiros capítulos. Aí ele diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Como é que é? Que agora minha memória está falando. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo
quer dizer, nossa vida, por sacrifício vivo. Essa é a nossa obrigação. Viver para a glória de Deus. Nossa vida esta vida não pertence a mim mais, mas pertence ao meu Salvador, porque Ele fez tudo. Eu era condenado, eu estava indo para o inferno e Ele me capturou, e Ele me salvou, Ele me colocou num novo rumo, para céus, para a salvação, para a glória de Deus, e com alegria eterna deve ser totalmente devoltado a esta causa também. Amados, tem uma outra causa melhor para viver? Para quê? Para ganhar dinheiro? Para ter uma casinha mais bela? Para ter um carro com couro? É isso? Para viver num lugar mais belo, lá nos Andes, lá num outro país? Este é o objetivo final da vida? Simplesmente ter um casamento lindo e belo? Essas coisas são legais. Você quer jogar futebol e ganhar fama? Coisinhas. Mas nada compare com este mesmo. E esta é a nossa herança em Cristo. Então, amados, grandes benefícios, mas também vamos viver com alegria as obrigações do Pai. Obedecer nosso Deus em todas as coisas. O Rei do Senhor é nossa alegria.